Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus, que a graça, a misericórdia e a bondade de Deus esteja com você nesta manhã de domingo, dia 6 de abril de 2025. A porção diária de hoje tem como título A Fé no Impossível. Texto base em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 em diante, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a que tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Queridos ouvintes, nesta passagem nós vamos ver Davi, pela fé, já proclamando, declarando como seria a sua vitória. Davi já estava convicto que naquele dia Deus lhe entregaria a cabeça do gigante filisteu em suas mãos e tudo o que ele faria a seguir. Por que eu estou frisando isso, querido ouvinte? Porque a fé é a firme convicção das coisas que não são como se já fossem. Nós devemos entender que a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela não é algo que vem e que vai. A fé é como um músculo que pode ser trabalhado e exercitado para que possa suportar cargas maiores. Querido ouvinte, a pessoa que não exercita a fé e não tem a sua fé embasada na palavra de Deus, ela é levada com os ventos, ela é levada com as situações. É por isso que tem muita gente falando que tem Deus no coração, que ele até acredita, mas diante dos problemas, diante das dificuldades da vida, logo ele esmorece, logo ela desanima. Então entendemos pela palavra de Deus e pela experiência da prática da fé que tais pessoas ainda não desenvolveram a sua fé, ou acha que a sua fé é um sentimento, é uma empolgação, é uma euforia. Infelizmente, nós vemos aqui o caso de Davi, um jovem despreparado humanamente falando, não tinha experiência na guerra, na batalha, não tinha armas, espadas, lanças, escudo, armadura, mas ele tinha algo poderoso que ninguém nesse arraial tinha. Ele tinha fé, ele tinha experiências com Deus, ele tinha vivências com Deus. A vitória de Davi aqui, querido, não foi uma vitória pela força bruta, não foi uma vitória pela capacidade, pela estratégia de guerra, de batalha. A vitória de Davi se concebeu no mundo espiritual. A vitória de Davi começou no céu, a partir do momento que ele proclamou o nome do Senhor e declarou que a vitória seria do povo de Deus. Querido ouvinte, quando não temos experiências com Deus e coisas difíceis acontecem no nosso dia a dia, ficamos presos, ficamos omissos porque não sabemos o que fazer. Nós vemos aqui que dos israelitas, dos guerreiros que tinham aqui, eles foram afrontados durante 40 dias para a guerra, para a batalha, mas eles estavam com tanto medo, e era um medo com razão, era um medo com justificativa. Por quê? Porque o seu oponente era um homem forte, era um homem mais alto, era um homem com uma capacidade maior. Então era a morte certa, humanamente falando. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós decidimos viver o sobrenatural. Nesta manhã Deus te convida a viver o sobrenatural. Mas para que você venha viver o sobrenatural, você precisa exercitar a sua fé para acreditar no impossível. E acreditar no impossível, para que isso aconteça de fato, é necessário deixar de viver uma vida natural para viver uma vida sobrenatural diante da presença do Senhor. Pois a fé é o firme fundamento das coisas que não são como se já fossem,
Davi enxergou a vitória antes mesmo dela acontecer. Davi enxergou pela fé, com os olhos da fé, o que iria acontecer antes mesmo de acontecer, pois ele acreditava no Deus do impossível. Queridos ouvintes, que esta palavra possa ficar marcada no seu coração. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, neste momento nós clamamos, nós oramos por Tua graça, por Tua bondade e por Tua misericórdia. Continue conosco, nos dando vitória, Pai, nos ajude a acreditar no impossível. Como aquele pai um dia que te procurou, Jesus pôde dizer, nos ajude na nossa incredulidade. Nesta tarde, Senhor, nos ajude na nossa incredulidade. Nos dê a graça, nos dê a convicção de poder acreditar no impossível. E assim como Davi foi usado para derrubar aquele gigante filisteu, nós venhamos ser usados por Ti para derrubar os muitos gigantes que se levantam na nossa vida, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.